Olá, irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar continuidade no estudo das duas casas de Israel e hoje vamos tratar acerca dos filhos do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou nos tempos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Como dito nos episódios anteriores, as duas casas de Israel foram mencionadas por vários profetas, os profetas maiores, profetas menores. E no episódio 4, nós tratamos sobre os três filhos do profeta Oséias: Jezreel, que é Deus semeia ou Deus espalha; Lohuama, não amada ou desfavorecida; e Loami, não meu povo. Importante nós termos o contexto do profeta Oséias, porque vai servir de base para nós entendermos as mensagens proféticas que se encontram no profeta Isaías. Analisando aqui principalmente sobre os filhos do profeta Isaías. O capítulo 7 apresenta o contexto do rei Acás, nos tempos do rei Peca, da casa de Israel. De acordo com a linha temporal, faltava pouco tempo para a casa de Israel ser afligida pelo cativeiro assírio. Efraim estava tomada pela idolatria e tinha feito uma aliança com os sírios para invadir a casa de Judá. Então o Senhor fala com Isaías: Tu e teu filho, Sear-Jazube, que significa um resto voltará, e sai ao encontro de Acás. Quando o profeta chega com seu filho, Sear-Jazube, que significa um resto voltará, ele fala com Acás as palavras do Senhor, dizendo: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, apontando para a casa de Israel e também com relação aos sírios. No verso 5, diz assim: Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim. E isso traz para nós uma importante reflexão, abrindo um parênteses aqui acerca dos diversos conselhos malignos que têm surgido no meio do povo de Deus, desde o tempo da divisão das duas casas de Israel. Muitos sofismas foram utilizados como argamassa neste imenso muro de inimizade, separando as duas casas de Israel. Efraim, que aponta para os cristãos que estão espalhados entre os gentios nos dias de hoje, absorveu muitos destes conselhos malignos, inflamando a inimizade com os judeus, tendo, por exemplo, o pensamento antissemita. E esses conselhos malignos estão aumentando cada vez mais nos dias de hoje. E no contexto do profeta Isaías, todo esse cenário nos ajuda a entender os planos da iniquidade, no sentido de colocar as duas casas de Israel em confronto, confrontando-se entre si, e impedir as promessas de restauração para as duas casas de Israel. Todavia, o Senhor declara para Acás, que também serve para os nossos dias, está no capítulo 7, verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Nós entendemos aqui que o Senhor está deixando uma mensagem, não somente para aquele contexto histórico, mas também para os nossos dias. As palavras do Senhor, elas vão se cumprir fielmente. Por isso que nós precisamos entender o contexto histórico e elas vão servir de mensagem para os nossos dias. Como está escrito em Isaías 46, verso 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então o profeta Isaías orienta para que Acás peça um sinal para Deus, a fim de endossar este grande livramento que o Senhor estava dando para a casa de Judá. Todavia, Acás foi resistente ao Senhor. Ele não quis qualquer sinal. Então, o Senhor mesmo lhe ofereceu um sinal, que está no verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Importante salientar essa resistência de Acás com relação aos sinais que o Senhor quer apresentar para ele,
pois Acaz vai representar a casa de Judá e, portanto, os judeus. E nós percebemos até nos dias de hoje que existem muitos judeus que ainda estão resistentes aos sinais que o Senhor apresenta, não somente no contexto histórico, mas principalmente na questão profética. E isso fica bem claro com relação a essa passagem de Isaías 7, verso 14. A palavra no original virgem aqui significa alma, que também pode apontar para uma mulher jovem e não somente uma virgem. Tanto é que os judeus explicam acerca do contexto de Isaías 7. De fato, existiu ali um menino e o contexto apresenta que manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Esses 2 reis está apontando para o contexto histórico de Isaías, naquele contexto em que a casa de Israel, e junto com os sírios, estariam tramando a invasão contra a casa de Judá. Existe sim um contexto histórico, todavia, nós precisamos atentar para um contexto profético, até porque no livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 23, nós vamos encontrar um gancho muito importante, que está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e vai se chamar Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então existe um contexto histórico, existe um apontamento profético que nós conseguimos conectar com o Evangelho, e isso vai apontar para Cristo. Isso é muito importante, pois, além do contexto histórico, ele traz uma mensagem que vai associar com a promessa de restauração e uma promessa de guarnição, algo do Senhor acerca das 2 casas de Israel nos dias vindouros. Interessante aqui, quando nós entramos no capítulo 8 de Isaías, pois o Senhor ele chama o profeta e diz: toma uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível Maher Shalal Has-Baz, que significa apressando-se ao despojo, apressou-se à presa, uma presa fácil, uma presa segura. Isso aponta para a invasão da Assíria contra a casa de Israel, e seria uma opressão de maneira rápida e fácil. É uma mensagem que o Senhor deixou ali para o profeta. E interessante que o Senhor também orientou para que Isaías escolhesse 2 testemunhas fiéis, homens de confiança, para certificarem os escritos daquela placa. É algo que realmente vai apontar para o contexto profético, porque no futuro nós teremos 2 testemunhas. E as 2 testemunhas que Isaías escolheu eram Urias, que significa Javé é minha luz ou minha chama, e também Zacarias, que o seu nome significa Javé se lembra. Ele era filho de Geberequias, que significa Javé abençoa. Se nós analisarmos aqui os nomes das 2 testemunhas que Isaías escolheu, nós vamos verificar algo muito valioso acerca do ministério das 2 testemunhas no tempo do fim, porque elas vão transmitir luz, elas vão refletir a menorá, o castiçal aceso nos últimos dias. Perceba que das 7 igrejas do Apocalipse, nós temos aí 2 castiçais que estão íntegras, não se acham em falta perante o Senhor, que é Esmirna e Filadélfia. Elas vão apontar para 2 testemunhas, porque em Apocalipse 11, verso 4, diz que as 2 testemunhas são 2 castiçais. Esses 2 castiçais acesos representam 2 testemunhas que vão tocar trombetas, que vão despertar 5 virgens prudentes, e essas 5 virgens prudentes vão seguir 2 testemunhas. Então teremos 7 lâmpadas acesas, uma menorá plenamente acesa para proclamar a mensagem do reino. E por isso Javé se lembra o nome de Zacarias mencionado por Isaías, porque essa lembrança vai apontar para a mensagem do reino que será apregoada pelas 2 testemunhas.
uma mensagem que vem desde os patriarcas da antiguidade. E quando nós olhamos para Geberequias, pai de Zacarias, Deus abençoa, essa bênção vai associar com a unção, com o azeite dourado que será derramado sobre essas duas testemunhas. E a mensagem Maher Shalal Hasbaz, que significa apressando-se ao despojo, apressou-se à presa, apontando para a invasão da Assíria, essa opressão que vem do norte, faz muito sentido de duas testemunhas sustentarem essa mensagem, porque a mensagem das duas testemunhas no tempo do fim é uma mensagem de arrependimento, o chamado ao arrependimento em meio à opressão do inimigo. Faz muito sentido olharmos por este prisma. E a Assíria, ela vai representar esse reino do norte, o rei do norte que está em Daniel 11, que vai associar com o anticristo, essa opressão dos últimos dias, que vai assolar todo o mundo. Inclusive, aqui em Isaías, no capítulo 8, verso 7, o Senhor traz esse contexto que também podemos associar de forma profética. Eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. E novamente, nós lemos aqui o nome Emanuel, que é uma palavra que vai apontar aí para um plano de redenção das duas casas de Israel. E existe um contexto que vai associar com os últimos dias, onde o anticristo com o seu exército vai dominar o mundo e haverá um cerco contra Jerusalém. E esse cerco está nos profetas, aí, profeta Ezequiel, capítulo 38, 39, nos demais profetas, e tudo isso nós conseguimos associar com esse contexto do profeta Isaías. E tudo isso faz parte de um trabalhar de Deus para forjar as duas casas de Israel, preparar as duas casas de Israel para uma restauração, para uma unificação através de Cristo. Por isso a palavra aí, novamente, Emanuel. E o Senhor vai chamar a atenção nos versos seguintes aí de Isaías 8, principalmente a partir do verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo, às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Um trabalhar do Senhor para juízo contra os rebeldes, mas redenção para aqueles que se santificam. Continuando aqui os versos, ele diz: e muitos entre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados, presos. É um processo de tratamento do Senhor contra o orgulho, a soberba das duas casas de Israel. E o verso 16 é um verso muito profético. Diz assim: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Algo que vai associar com a missão, com o ministério das duas testemunhas, no qual eles serão servos que vão proclamar a mensagem genuína do reino para arrependimento de todas as nações. E o verso 17 diz ainda: e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, por parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Então, os profetas do Antigo Testamento apresentam mensagens profundas que trazem um contexto histórico, mas que também vai nos ajudar a entender de maneira profética o que o Senhor está planejando para os últimos dias. Então, se você achou interessante aqui esses pontos que nós estamos trazendo acerca das duas casas de Israel, continue conosco, estaremos apresentando ainda outros episódios sobre este assunto tão valioso e tão importante para aprendermos e entendermos o que o Senhor requer de nós e, principalmente, o propósito dele para os últimos dias. Amém?
Deus abençoe a todos.